Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Grande privilégio poder estar com você, compartilhando um pouco do conhecimento da palavra de Deus, enquanto juntos analisamos a temática desse trimestre, que é a verdade presente no livro de Deuteronômio. De maneira muito especial, hoje, quinta-feira, dia 7 de outubro, estudaremos sobre a iniquidade do amorreu. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se, na verdade, em Deuteronômio, no capítulo 2, versos 33 e 34. Um texto realmente desafiador. Mas o Senhor nosso Deus o entregou a nós, e matamos a ele, seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades, e as destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças, não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os seus animais e todos os objetos de valor da cidade que conquistamos. Sem sombra de dúvida, existem alguns textos dentro do Pentateuco que chocam pessoas que talvez não tenham um conhecimento total daquilo que era a realidade experimentada pelos cananeus. É claro que nós não temos todas as informações. O objetivo de Deus, dentro do contexto bíblico, não era nos dar todas as informações, todos os detalhes a respeito de todas as coisas. Nessa parte de Deuteronômio, capítulos 2 e capítulo 3, enquanto Moisés está falando sobre a grande conquista que Deus operou antes ainda que eles entrassem na terra de Canaã. Ele está falando aqui especificamente das terras que estavam além do Rio Jordão. Terras que eles acabaram conquistando, inclusive dos Enaquins. Deuteronômio capítulo 2, versos 11 e 20, e Deuteronômio capítulo 3, verso 13, menciona que haviam gigantes vivendo naquela região. Eles tentaram conseguir autorização para poder passar, mas tiveram como resposta um ataque armado. E o Senhor Deus deu ordem para que o Israel revidasse, e no poder de Deus não apenas conquistaram aqueles povos, mas como o próprio Moisés mencionou no texto que lemos ainda há pouco, eles mataram homens, mulheres, crianças, tomaram posse das suas cidades, bem como também dos seus animais e daquilo que havia de valor nas cidades. É realmente complicado entender aqui essa postura. E, sem sombra de dúvida, algumas pessoas tentando, inclusive, justificar essas situações, dizem que, muito provavelmente, essa era apenas uma maneira antiga de dizer que Deus havia conquistado todas as coisas, mas que o relato não era verdadeiro. Quando nós olhamos para a Bíblia, entendemos que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para corrigir, para instruir em justiça, nós não podemos chegar a uma conclusão como essa. Portanto, como adventista do sétimo dia, a nossa postura oficial é: o que está na Bíblia é verdade. Não existe ali nenhum tipo de invenção para poder transmitir uma verdade maior. Esses são relatos históricos. Portanto, esses povos realmente que viviam ali em Canaã, boa parte deles acabaram sendo destruídos completamente. Quando pensamos em soldados que se enfrentam numa batalha, por mais que isso venha a ferir um pouco mais a nossa sensibilidade, nós ainda somos mais propensos a aceitar. Mas quando falamos de mulheres, crianças, fica realmente difícil. Então, antes de podermos fazer o estudo aqui desse texto, eu gostaria de deixar claro a vocês que nós não entendemos tudo aquilo que está aqui dentro desse texto. As razões, nós temos alguns indícios, mas o fato é que tem muita coisa que nós não somos capazes de dar uma resposta clara. Nós aceitamos pela fé, mas não temos uma resposta clara do porquê, da razão. O que sabemos é que mais de 400 anos antes, lá em Gênesis, no capítulo 15, Deus havia aparecido para Abraão e disse assim: Abraão, essa terra onde você está peregrinando, eu vou dar a você e aos seus descendentes. E Deus mencionou, inclusive, quais seriam as fronteiras da terra. Exatamente a mesma fronteira que Moisés, aqui no capítulo 1 de Deuteronômio, ele vai mencionar. Nós vimos isso na lição de ontem. Deus já tinha dado esses limites para Abraão 400 anos antes. Mais de 400 anos antes. Portanto, Deus agora vai dizer para Abraão: Abraão, a terra será dos seus descendentes. Mas tem uma razão pela qual eu não vou dar a terra para você agora. E a razão
ela é apresentada de maneira bem clara em Gênesis, no capítulo 15, versículo 16, onde Deus diz assim: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus vai dizer para Abraão que a paciência e a graça dele com a humanidade realmente é algo inimaginável. Já na época de Abraão, havia muito misticismo, havia muita maldade, muita violência dentro da terra de Canaã. Um exemplo disso é demonstrado, por exemplo, no tempo do Abraão, na cidade de Sodoma e Gomorra. Um povo violento, um povo imoral, um povo que vivia um estilo de vida baseado no pecado, idolatria e pecado. É interessante que essas duas cidades, juntamente com 5 cidades das Campinas, que acabaram sendo destruídas junto com Sodoma e Gomorra, da Campina do Jordão, o Senhor Deus, ele não esperou que essas 4 gerações passassem, por uma razão. Deus diz que existe uma determinada medida de maldade do ser humano, de rebelião do ser humano, que pode ser tolerada por Deus. Há uma linha divisória que Deus chama de limite. Que quando a humanidade chega naquele ponto de rebelião contra Deus, de viver em rebelião contra Deus, o Senhor Deus acaba intervindo. E quando você vai analisar a história do povo de Canaã, e principalmente da cidade de Sodoma e Gomorra, a gente vai compreender algumas coisas. Alguns achados arqueológicos em outra cidade, não aonde acreditamos terem sido as cidades das Campinas, inclusive Sodoma e Gomorra, até porque essas cidades elas foram completamente queimadas. A Bíblia vai mencionar que caiu fogo e enxofre do céu, e elas foram completamente destruídas. Mas em outra cidade, mais especificamente no Vale de Jezreel, algumas escavações demonstraram, no período dos cananeus, que a adoração a alguns deuses pagãos, como por exemplo a Astarote, promovia algumas práticas completamente repugnantes. Como, por exemplo, sacrifícios humanos eram feitos com muita frequência. E ainda existem indícios de que, por exemplo, crianças, mesmo bebês, em determinados momentos, eles eram sacrificados aos ídolos. Mas antes que eles fossem sacrificados, havia, entre algumas dessas cidades, havia o hábito de que todos os homens da cidade abusavam sexualmente dessas crianças e, ao mesmo tempo, até de bebês. E então, depois, essas pessoas eram sacrificadas aos ídolos. Isso nos dá um vislumbre de que a maldade dos cananeus havia chegado realmente num ponto muito complicado, muito difícil. O fato é que todas as vezes que a humanidade chegou próximo desse limite de iniquidade, Deus interviu. Por quê? É interessante quando olhamos para a Bíblia vai mencionar que uma das razões, por exemplo, pelas quais o Senhor Deus vai intervir na história da humanidade, por ocasião do retorno de Cristo Jesus, e que vai, com o sopro da sua boca, como 2 Tessalonicenses vai mencionar, vai destruir os iníquos, os pecadores, é porque eles entraram num ritmo de destruição tão intenso, por causa da sua maldade, do seu egoísmo, da sua rebelião contra Deus, que acabaram se tornando um risco para si mesmos, para o planeta e, ao mesmo tempo, para a própria raça humana. E então o livro do Apocalipse diz que o Senhor virá destruir aqueles que destroem a terra. Então, nessa perspectiva, o que compreendemos, é claro que isso não explica tudo. É exatamente por isso, eu não tenho muita dificuldade com essa situação, porque quando estudamos sobre o juízo de Deus, nós sabemos que quando chegarmos ao céu, logo depois do milênio, nós teremos 1000 anos, para examinar as razões que fizeram com que Deus salvasse algumas pessoas e destruísse outras. E, ao mesmo tempo, para poder estabelecer a penalidade que, depois do milênio,
os pecadores, bem como o próprio diabo e os seus anjos, sofrerão. Então, todas as dúvidas serão sanadas. Então, para mim, eu aceito esse texto pela fé e espero até o momento em que as razões de Deus serão abertas para o conhecimento de todas as pessoas. Uma garantia que a gente tem é de que quando esse conhecimento chegar a todas as pessoas, a salvos primeiro e depois aos perdidos, porque depois do milênio acontece a segunda ressurreição, e então todos estão em volta da Nova Jerusalém, os ímpios querendo tomar a própria cidade, e antes que o fogo eterno seja aceso por Deus, para que a sentença seja colocada sobre todos os pecadores, bem como sobre o diabo e os seus anjos, antes que o fogo eterno seja aceso, todas as pessoas compreenderão as razões de Deus. E então todo joelho se dobrará diante de Deus e reconhecerá que justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Então, nós podemos ter uma garantia de que o Senhor Deus não erra no seu julgamento. Mas uma coisa é fato em relação a essas pessoas, a esses amorreus. O Senhor Deus esperou 4 gerações, deu 4 gerações para eles, deu oportunidade, para que eles voltassem atrás nos seus caminhos. E só para que você possa perceber até onde Deus está disposto a ir, que nessas 4 gerações, o Senhor Deus permitiu que o Abraão, o Isaac, o Jacó, bem como seus filhos, peregrinassem no meio deles e oferecessem o conhecimento do Deus verdadeiro. E quando olhamos para o livro de Gênesis, Moisés diz que todas as vezes que o Abraão chegava em determinado lugar, ele levantava um altar e adorava ao Deus verdadeiro, e o conhecimento do Deus verdadeiro passou para muitas pessoas que tiveram contato com o Abraão. A mesma coisa acontecia com Isaac e com Jacó. É claro que houve erros também que esses homens de Deus cometeram, claro que sim. Mas o conhecimento de Deus foi dado aos cananeus. E foi dado a eles tempo. E tempo, nós estamos falando de 4 gerações. Estamos falando de 400 anos. Que eles tiveram para poder processar isso tudo e tomar decisões. Mas o que foi acontecendo com eles é que eles foram cada vez mais se aprofundando no pecado. Em uma vida de rebelião contra Deus que começou a colocar em xeque a própria existência da humanidade. E quando a humanidade chega num momento como esse, o Senhor Deus intervém. Nos dias de Abraão, como mencionei, as cidades das Campinas acabaram sofrendo o castigo de Deus. E depois, os cananeus, os amorreus de forma geral. Ah, pastor, mas isso não é justo. Bom, se você der uma olhada em como Deus trabalhou, há um povo, entre os amorreus, inclusive, que já tinham sido declarados por Deus como um povo que já havia ultrapassado a linha daquilo que era aceitável. E que também passariam pela experiência de serem conquistados por Israel, e todos também seriam mortos. Mas que quando perceberam a chegada de Israel e perceberam o estilo de vida que eles estavam tendo, ainda que através de artifício, você vai se lembrar da história dos gibeonitas, que vieram e fizeram uma aliança com Israel. E mesmo que eles o fizessem através da mentira, quando Israel descobriu o artifício, ele disse, olha, nós empenhamos nossa palavra de protegê-los e nós o faremos. Mas vocês vão ter que servir ao Deus de Israel. Isso é uma condição sine qua non. E todos os gibeonitas abraçaram a fé. Aliás, eles passaram a ser carregadores de água e de lenha para a casa de Deus. Quem fornecia água e lenha para o templo eram os gibeonitas. Até o tempo de Davi e Salomão. Eles quase foram exterminados de Israel na época do rei Saul. E uma praga veio sobre o país, e quando Davi orou a Deus, o Senhor Deus revelou que era por causa do que o Saul tinha feito em relação aos gibeonitas. Então eram amorreus, mas que haviam aceitado a Deus. Portanto, mesmo quando Deus oferece agora, ou quando Deus decreta a destruição, havia para eles a possibilidade de fazerem uma aliança com o Deus verdadeiro. Todas as vezes que Deus disse que iria destruir, lembra-se de Nínive? O Jonas foi até lá e deu a palavra de Deus, em 40 dias tudo isso aqui vai acabar. Eles se arrependeram e o Senhor Deus retirou o castigo. Veja, nós não temos todos os conhecimentos a respeito dos cananeus. Mas o que sabemos é que o Senhor Deus não se engana dentro do seu juízo. E sabemos que o que aconteceu com eles é apenas um prenúncio
daquilo que vai acontecer no nosso planeta por ocasião do momento em que o Senhor Deus encerrar o seu processo de julgamento da humanidade. Jesus voltará e levará um grupo com ele para o céu. Outro grupo será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, depois do milênio, como nós mencionamos. Esse é o ato estranho de Deus. É assim que é mencionado na história. É um ato estranho de Deus, porque Deus é um Deus de amor, mas é também um Deus de justiça. Por que Deus não vai deixar que o pecado e a rebelião se perpetuem dentro do planeta ou no universo? Porque Deus não colocaria em xeque a existência dos seus filhos. Porque alguns resolveram viver de forma egoística, dando lugar às suas paixões que colocam em xeque a existência da própria humanidade. Nesses momentos, Deus intervém. Foi assim no dilúvio, foi assim em Sodoma e Gomorra, foi assim em Canaã, e será assim no nosso planeta, logo depois do milênio. Diante de um quadro como esse, o que somos chamados a fazer? A viver uma vida de relacionamento com Deus. Não por medo, mas entendendo que o pecado cobra um preço altíssimo. Não se esqueça que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que é que vai determinar se eu vou receber a morte ou a vida eterna? Minhas escolhas. Vamos orar para que Deus nos ajude a fazer as escolhas corretas? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor é justo e que o Senhor deu muitas oportunidades aos amorreus, aos cananeus, para tomarem as suas decisões. Ainda assim, boa parte deles decidiram viver em rebelião contra Deus. Ajuda-nos a escolhermos viver ao Teu lado e a confiar na Tua justiça, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?